Vamos começar com antes do 20, antes da manifestação do domingo, né? Do 25 de fevereiro na Paulista. Vamos começar com a quinta passada, quando o Bolsonaro e os outros golpistas, generais, coronéis, civis, foram depor na Polícia Federal e na saída houve uma entrevista. O Bolsonaro ficou mudo, acabou falando na Paulista, e o advogado do Bolsonaro, o Fábio Van Garten, prometeu muita gente na Paulista. Vamos ver o que ele prometeu. Na Paulista, dia 25, está confirmado? Sim, nós temos na Paulista confirmados mais de 100 deputados, nós temos 13 governadores, nós temos 10 ou 12 a 15 senadores e esperamos na Paulista mais de 500, 600, 700 mil pessoas. A expectativa é a melhor possível. Não, o embaixador não foi convidado. O microfone, Mauro. Vocês viram ele falando mais de 700 mil pessoas. Não tinha 700 mil pessoas. Aquele, sabe, Rebeca, o matador aí de São Paulo, que é o secretário de Segurança, o capitão Derrite, da Polícia Militar, da Rota, conhecido matador de pessoas nas periferias de São Paulo, ele que dava entrevistas, nós já mostramos aqui, vangloriando-se de que PM que não matou 3 não tem direito de estar na rota, pelo menos 3. Então, ele soltou no perfil dele no Twitter uma imagem do alto. Achei bem legal, porque é a imagem dele, né? A Polícia Militar de São Paulo falou em 600 mil pessoas, no auge 750 mil pessoas. Agora a Polícia Militar é deles, né? Ele acaba de derrubar 2/3 da cúpula da Polícia Militar para colocar apenas coronéis matadores da rota como ele. Então, ele que soltou essa avaliação de 750 mil, 600 mil no auge e tal. Vamos ver o vídeo que ele soltou? Acho interessante. Esse aqui é um vídeo feito por um helicóptero da PM. Uhum. Olha esse vídeo, então. Tem, de fato, bastante gente. Estão vendo ali o caminhão, o MASP. Mas veja, o que eles fazem? Mais uma vez, o recurso do corte. Tá vendo? Quando vai começar a mostrar a dispersão, a menor concentração, eles fazem o corte para mostrar outra imagem. E olha que interessante, mais uma vez. E aquele recurso, tá, gente? Temos falado bastante desse recurso aqui, que é o recurso antes... que é o recurso de mostrar só a área de concentração para dar uma sensação de mais gente. Então, veja, quando ele começa a mostrar aqui do helicóptero, olha aqui, Rebeca, embaixo, você vê que está cheio de espaço vazio? Então, olha, na parte de baixo do vídeo, está cheio. Ele não mostra abaixo disso. Ele começa a mostrar daí que é esta área aqui, já se aproximando do trio elétrico, que aí, de fato, está bastante concentrado, está todo mundo apertado. Mas veja que já embaixo aqui já tem asfalto aparecendo. As pessoas estão mais dispersas. Ele, em vez, né, se fosse um registro honesto, ele teria mostrado mais de baixo. Não mostra, é uma esperteza. Então, vai lá, Então, tá vendo? Então, tem lá a área mais vaziada, aí o helicóptero, a imagem do helicóptero da PM, começa a mostrar a concentração de gente. Lá no MASP, olha aqui, passou o MASP, vejam, já começa de novo a aparecer asfalto. Gente, isso não é imagem nossa, é imagem da Polícia Militar, do comandante, do secretário de Segurança Matador de São Paulo, o Derrite. Então, vejam, aí, Aí, o que eles fazem? Olha aqui, Então, mais uma vez, a hora que começa a mostrar o espaço vazio, eles cortam para outra imagem. É uma edição. Aí eles mostram de novo a imagem lá ao redor do trio elétrico, para mais uma vez dar a impressão de concentração. Mas dá para ver lá no alto, as zonas com faixas negras, né,
É do asfalto mesmo aparecendo. Então, é isso. Não tinha 700 mil, não tinha 30 mil. A avaliação, então, não, né, esses 750 mil, delírio, né? Tem gente lá, o Eduardo Bolsonaro, falando em 1 milhão, cascata. Eu acho que a avaliação razoável é essa avaliação feita pelo grupo de que faz a avaliação todas as manifestações da USP, que deu 185 mil pessoas no auge da manifestação. Tá? Então, acho que é isso, 150 a 200 mil pessoas é muita gente, mas muito longe de 700 mil, muito longe de 1 milhão, né? Também longe de 30 mil. Então, mostraram capacidade de mobilização, mas bem abaixo do que eles mesmos estavam anunciando. Né? Esse é um primeiro registro. Mesmo. Né? E aqui o Edgar Pitino, antes da gente entrar com os vídeos, né, do ato em si, ele diz aqui para a gente, o Bolsonaro confessou que existia minuta de golpe e ainda pediu anistia, Mauro. Ora, se precisa de anistia, é porque teve crime, se enrolou todo, ele diz. Você adiantou aqui, deu o lead, vamos chamar assim, do que nós vamos entrar agora, que é exatamente as falas deles durante a manifestação. Bem importante analisar a fala de cada um deles, os 3 principais personagens, Bolsonaro, Michele e Malafaia. Vamos analisar a fala de cada um deles para entender o momento do fascismo no Brasil. Fala, Rebeca. Então, bora lá. Concluir aqui esse comentário da Valéria Madureira, que diz que é indignante essa manifestação de ontem, Teatro dos Horrores, e o superchat do André Ascioli, obrigada por contribuir aqui com a gente, dizendo que me mandou uma DM no Insta, eu vou lá dar uma olhadinha assim. Obrigada. Então, vamos começar pelo Bolsonaro? Gente, vale a pena prestar atenção nessa fala do Bolsonaro. Vale a pena. Por quê? Porque é isso que eu sempre digo aqui. Nós não somos apenas torcedores. Claro que a gente torce, né? Mas nós somos analistas. Então vamos analisar essa fala do Bolsonaro para tentar entender qual é o momento do bolsonarismo, do fascismo, do sionismo no Brasil. Vamos lá. Vamos ver a fala dele. É um trecho, né? Ele falou uns 15 minutos. Cortei um trecho aqui, o trecho mais significativo. E essa perseguição não terminou. É joia, é a questão de importunação de baleia, é dinheiro que teria mandado para fora do Brasil. É tanta coisa que eles mesmos acabam trabalhando contra si. A última agora, ou a penúltima, Bolsonaro queria dar um golpe. Isso desde quando assumiu em 2019, ouvia, e parte da imprensa sempre reverberava isso. O que é golpe? Golpe é tanque na rua, é arma, é conspiração, é trazer classes políticas para o seu lado, empresariais. É isso que é golpe. Nada disso foi feito no Brasil. E fora isso, por que continuam me acusando de um golpe? Agora, o golpe é porque tem uma minuta de um decreto de estado de defesa. Golpe usando a Constituição? Tenham uma santa paciência. Golpe usando a Constituição. Deixo claro que estado de sítio começa com o presidente da República convocando os conselhos da República e da Defesa. Isso foi feito? Não! Apesar de não ser golpe, o estado de sítio não foi convocado ninguém dos conselhos da República e da Defesa para se tramar ou para se botar no papel a proposta do decreto de estado de sítio. O segundo passo do decreto de estado de sítio, após o presidente ouvir os conselhos, ele manda uma proposta para o parlamento. E essa proposta é analisada pelo parlamento. E é o parlamento quem decide se o presidente pode ou não editar um decreto de estado de sítio. O estado de defesa é semelhante. Ou seja, agora querem entubar a todos nós que um golpe
usando o dispositivo da Constituição, cuja palavra final, quem dá é o Parlamento brasileiro, estava em gestação. Creio que está explicado essa questão. Teria muito a falar. Tem gente que sabe o que eu falaria, mas o que eu busco, Caiado, é a pacificação, é passar uma borracha no passado, é buscar maneira de nós vivermos em paz, é não continuarmos sobressaltados, é por parte do Parlamento brasileiro, Nicolas, Gaia, Zuco, Feliciano, meus colegas aqui do lado, é uma anistia para aqueles pobres coitados que estão presos em Brasília. Muito interessante esse discurso, gente. Rebeca, muito interessante. É um fascismo em crise de identidade. Porque o fascismo, é importante a gente ter em mente isso, o fascismo, ele é o discurso da agressividade, ele é o discurso da ofensividade, ele é o discurso da tomada de poder, ele é o discurso da violência. Quando o fascismo assume o discurso de pacificação, ele está em crise de identidade. Não existe fascismo paz e amor. Não existe. Não existe fascismo que pregue conciliação. O fascismo é isso, é ir para cima. O fascismo é o confronto. O fascismo é a tomada de poder. Então, esse discurso do Bolsonaro revela a crise que eles estão vivendo, a fragilidade que o fascismo vive no país nesse momento. Ele foi obrigado a trocar o discurso agressivo, o discurso da tomada de poder, o xingamento ao Xandão, o xingamento ao Lula, o xingamento a todo mundo, por um discurso de não, quero paz, quero passar borracha, quero anistia, chega a pedir anistia para o 8 de janeiro. Na verdade, ele, inclusive, tem uma estrada. Oi? Para os pobres coitados, né? Para os pobres coitados, né? Que o Malafaia vai falar um negócio assim, a velhinha, aquela conversa fiada deles. Mas importante, inclusive, ter em mente o seguinte: quando ele está falando em anistia para os pobres coitados do 8 de janeiro, é uma antecipação da jogada política deles, que é a anistia para ele, né? Ele estava jogando na mesa o tema da anistia para ele. Está falando do pessoal condenado pela STF, dos pobres coitados, como eles dizem, golpistas, bolsonaristas, mas o grande beneficiado pela anistia seria ele, né? Então, é muito interessante essa operação de um fascismo que perdeu os dentes. E eu assisti o discurso dele inteiro, em mais de uma gravação. É muito sintomático que você não veja animação, entusiasmo da plateia em nenhum momento. Porque é isso, a plateia fascista é fascista. Ela se anima com sangue, entendeu? Ela se anima com a violência. A hora que o cara tá falando em paz, passar borracha, pacificação, isso, não anima absolutamente ninguém. Então foi um discurso de um Bolsonaro acuado, de um Bolsonaro que está arquivando a lógica fascista tradicional e que, com isso, tem uma crise de identidade, com problemas, inclusive, com a sua base. A falta de entusiasmo no discurso dele na Paulista é um sinal dessa crise de identidade. A primeira parte, fiz questão de mostrar, né, Rebeca, é uma confissão de crime. Daqui a pouquinho mostramos uma reação da Polícia Federal e do Supremo. Ele comete um lapso ali muito interessante, que ele traz para si a tal da minuta do golpe. Ele reconhece no discurso da Paulista que ele conhecia a minuta de golpe, que ele estava atuando com a minuta de golpe e inventa lá aquela história, não é minuta, porque isso, porque aquilo. E vem com aquela conversa fiada de que não era golpe porque não tinha tanque na rua. A gente tem mostrado aqui mais de uma vez, né, Rebeca? Mostramos, inclusive, trouxemos aqui o Pedro Marim também para falar sobre isso. Essa ideia de que precisa de golpe, precisa de tanque na rua para ter golpe é cascata.
O golpe estava sendo organizado pelas forças especiais das Forças Armadas, pelas tropas de elite das Forças Armadas. Não precisava de tanque. Essas tropas iam chegar em Brasília, 1.000 homens no máximo, 200 de uma, 250 de outro, para chegar lá no Supremo e prender o Alexandre de Moraes, para fazer ações cirúrgicas. Não precisava de golpe, não precisava de tanque para dar golpe. Então, cascata dele. Achei muito interessante analisar esse discurso do Bolsonaro, de um discurso de um líder forte, ainda poderoso, potente, mobilizou muita gente, mobilizou lá 185, 200 mil pessoas, mas de um líder acuado, que está morrendo de medo de ser preso. Não é de medo, não, que está encarando a prisão. Foi um discurso pré-prisão, inclusive, pedindo anistia, né, e pedindo conciliação e paz. É visível que ele está usando na imagem ali o colete à prova de bala, o que é também um sinal de fragilidade. É um sinal, é revelação de uma fragilidade, né? Quando você vai de colete à prova de bala, é que está com medo de ser alvejado. Então, é também um sinal de fraqueza do Bolsonaro. Qual a sua leitura, Rebeca? Qual a tua análise? Eu acho que é isso mesmo, né? Você destacou aqui para a gente esses pontos principais, né? Muito interessantes, muito importantes, que mostra como, de fato, o fascismo ele está ali procurando, né, se encontrar novamente, procurando manter esse discurso, fazer com que ele chegue e fique de forma sólida, mesmo com esse discurso mais pacificador. Achei interessante também a ausência de menções militares, né? Não houve um discurso voltado para o militarismo, a gente não consegue ver em nenhum momento, né, nenhum militar falando, nenhuma bandeira, nada desse tipo, pelo menos de quem estivesse ali em cima, né? E do mais, essas coisas que ele traz, né, Mauro? Falando que para que houvesse um golpe, precisaria de ter apoio de empresários, precisaria ter apoio militar, e tudo isso a gente mostrou aqui nas últimas semanas que de fato teve. Nós trouxemos aqui pelo menos 3 empresários de grandes empresas multinacionais, empresas grandes, na verdade, aqui do Brasil, né, não multinacionais, mas que investiram pesado dinheiro desde a campanha de Bolsonaro na primeira eleição. Então, assim, é um discurso que se acaba nele mesmo, né? Alguém disse aqui, a Edna Moraes disse aqui, olha, até parece que para fazer o golpe de Estado precisa de tanques nas ruas. Ele acha a gente com cara de palhaço covarde. Ele realmente acha que a sociedade inteira é como gado que segue ele sem questionar nada, sem senso crítico, como massa de manobra, que fala umas atrocidades como aquelas senhoras disseram em relação à bandeira de Israel. Né? Quando o repórter pergunta, olha, por que você está com a bandeira de Israel? Ela diz, porque eles são cristãos como nós. E aí o repórter fala, ué, mas Israel não é cristão. Então, eles não sabem nem para que lado o vento está soprando e ficam propagando esses discursos de Bolsonaro, porque eles sabem muito bem fazer das pessoas massa de manobra. Mas isso é o fascismo, né, Rebeca? O fascismo é a criação de uma realidade. É a criação de uma realidade. Eu não acho... Assim, eu vi um monte dessas manifestações deles, não? Eu não acho isso ridículo. Sinceramente, eu não acho isso ridículo. Eu acho isso perigoso. Eu acho que essa coisa de que, ridículo, não sabe... Não é ridículo, isso é perigoso, gente. Quando a pessoa diz que apoia Israel porque Israel é cristã, isto revela um tal grau de alienação da realidade que essa pessoa é capaz de apoiar qualquer coisa. Essa pessoa apoia a tortura. Essa pessoa está apoiando o massacre das crianças. Né? E eu não acho que isso seja ridículo, eu acho que isso é grave. Isso é a demonstração de uma patologia, de um nível patológico na política, de um nível de adesão à ideia da morte na política, que é... Pronto, tá aí, Regiane, boa palavra. É assustador. É assustador. Né? Então, na sexta, né, Mauro, a gente ficou aqui nesse questionamento se eu iria ou não para o ato, e ontem eu acordei tarde ontem, no domingo, ainda ensaiei de me arrumar, mas começaram a aparecer as primeiras imagens, né, os primeiros vídeos de como estava a manifestação, e eu não ia conseguir dar conta de ficar ali naquele mesmo ambiente com aquelas pessoas, sabe, ouvindo essas atrocidades, porque é um absurdo a gente ter que ouvir essas coisas. Nós vamos mostrar aqui mais vídeos e é inimaginável a gente pensar que essas coisas aconteçam, e elas acontecem, de fato, estão acontecendo diante dos nossos olhos, mas eu ontem não tive sangue, assim, para poder lidar com essas pessoas, isso é muito complicado.
Porque isso também é uma sensação que vem para os próximos da gente, né? A gente deixou de estar com as nossas famílias, com amigos, por conta dessa ideologia criminosa e fascista que assombrou nosso país nos últimos anos. Então, não fui, gente. Fiquei em casa mesmo. E é isso. Então, eu acho que essa é a questão fundamental, né? Vamos... Só uma coisa, né? Este recuo do Bolsonaro, esse arrego ao pedir anistia, é tático, não é uma mudança de lugar, não é uma mudança de lugar social, não é uma mudança estratégica, é meramente tático, é uma tática para este momento de dificuldade que eles estão enfrentando com as ações do STF. E esse foi o tom, né? Esse tom da gente que está sendo submetida a uma perseguição sem limites. Esse é o discurso deles. Vai ser o discurso, daqui a pouco a gente mostra, lá nos Estados Unidos, que o Eduardo Bolsonaro foi fazer no CEPAC, né, que é o Congresso Mundial da Extrema-Direita. A narrativa que eles vendem sobre o Brasil é que o Brasil está submetido a uma ditadura sangrenta. Essa é a narrativa da Michelle. E aqui eu quero agradecer a todos os nossos intercessores. Quero agradecer à igreja brasileira que tem orado por nós. Não tem sido fácil, mas nós só estamos de pé, porque o Senhor tem nos sustentado através da oração de vocês. Eu não posso, meus amados, em nenhum momento não glorificar o nome de Deus. Tá lá. Né? Então foi esse discurso o tempo inteiro, chorando. É muito curioso que a reação da plateia é bem mais relevante quando ela está falando do que quando o Bolsonaro estava falando. É muito interessante isso, chama atenção. O que tem a ver também isso, né? Uma plateia fundamentalmente, né? Quer dizer, uma plateia fundamentalista. Então é muito interessante, ela convoca esse sentimento do fundamentalismo cristão para vir à tona, e aí o pessoal aplaude, aí o pessoal chora junto. Então, discurso também de uma liderança perigosa, tanto ela quanto o marido, né? Michelle Bolsonaro o Bolsonaro escapou para um discurso mais racional. Ela foi para o discurso emocional, né? E com isso conseguiu um nível de empatia e identidade muito, muito forte. Aí o que eles fizeram? Eles terceirizaram para o Silas Malafaia, o pastor Silas Malafaia, o discurso de ódio, o discurso de agressão, né? O discurso contra o Barroso, o discurso contra o Xandão, o discurso de não tenho medo da prisão. Foi ele, terceirizaram. O discurso que era o Bolsonaro para ter feito, ele terceirizou para o Malafaia, porque sabia que poderia ter sido preso na saída do ato se fizesse o discurso que o Malafaia fez. Vamos ver. Tem arma, tem bomba, tem planejamento mau. Uma mulher com a Bíblia e o crucifixo, católica, que entrou no Senado e sentou na mesa do presidente do Senado, golpista, 17 anos de cadeia. O Clesão, membro da minha igreja, trabalhador, foi ver a baderna, foi preso, doente. O procurador pediu a liberação dele. Alexandre de Moraes não deu. Tá aí. Então, olha que narrativa interessante. Uma senhora católica, né? Até ele estabelece uma identidade com os católicos, ele que é um líder da Assembleia de Deus, né? É de terço na mão. Coitadinha, a única coisa que ela fez foi sentar na cadeira do Alexandre de Moraes do STF. Essa versão que eles vão vendendo, né, edulcorada, essa versão do golpe, que eles vão tentando vender para a sua base, para a base do fascismo no país. Muito interessante. Muito interessante. Agora é isso. Quem foi fazer o confronto foi ele e não Bolsonaro nem Michelle.